Gabigol deverá receber nos próximos dias aí algumas propostas de times europeus. Não são times grandes, gigantes, dos principais centros. Tem aí o Arsenal na parada, que é um time que tem toda uma grife, mas, pelo amor de Deus, não é um Real Madrid, não é um Liverpool, né? Mas, o Arsenal, um time importante aí da Inglaterra, Premier League, hoje o maior torneio de futebol nacional do planeta. Tem também o West Ham, que também é ali da Inglaterra, e tem alguns outros times. E será que o Gabigol sai do Flamengo agora? Rumores aí de que as propostas giram em torno de 220 a 240 milhões de reais. É muito dinheiro. Se você parar para pensar, caso o Gabigol saia por um valor astronômico como esse, o Flamengo tem condições de ir no mercado e trazer um jogador tão bom quanto o Gabigol. Mas a pergunta que fica vai ser tão decisivo quanto o Gabigol? Vai se identificar com essa camisa aqui como o Gabigol? Porque no Flamengo, em times grandes e de massa, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Real Madrid lá na Europa, Manchester United, você não precisa ser só bom de bola. Isso não basta. Você tem que ser decisivo e você tem que se identificar. O torcedor tem que sentir que você faz parte da torcida, além de ser ali um jogador de futebol. E aí, um cara como o Gabigol, você não vai achar no mercado. Vai ser muito difícil. Nem na base do Flamengo os caras sobem com a identificação, com a gana de vencer e com aquela coisa de dar vida pelo Flamengo, como é aí o Gabriel Barbosa. E assim, o Pedro, por exemplo, que já está no elenco do Flamengo, eu considero do mesmo nível técnico do Gabigol. Tem estilo diferente, é um cara mais de área, é um cara que cabeceia mais. O Gabigol já é um cara que, apesar de entrar na área, também joga mais fora, né? São estilos diferentes, mas o nível é o mesmo. Mas e aí, será que o Pedro vai nos entregar um nível de decisão que entrega o Gabigol? O nível de identificação eu já vi que entrega. É o cara que vai na torcida, é um cara que é flamenguista, é um cara que, total identificado. Mas e o nível de decisão? Eu acredito que sim, mas e se não entregar? A gente não tem como prever o futuro, né? Ele tem nível para isso, a camisa do Flamengo nunca pesou, ele sempre jogou muito bem, mas e aí, numa reta final de Brasileiro, que não tem o Gabigol, vai ter o Pedro. E aí, como 2020, ele vai começar a fazer gol um jogo atrás do outro, decidir pro Flamengo, fazer o Flamengo ser campeão? No Libertadores, ele vai meter 2 gols contra o River Plate, no finalzinho fazer o Flamengo ser campeão, ou igual contra o Palmeiras, porque o Gabigol fez a parte dele. Não jogou bem, é verdade, mas foi decisivo, que é o que a gente espera do cara. Foi lá e meteu o gol contra o Palmeiras, que poderia ter aberto a porta para o gol do título se o Michael tivesse convertido aquele gol muito fácil que ele acabou perdendo. Então assim, e aí, será que em momentos como esse o Pedro nos entregaria aquilo que o Gabigol entrega? Minha gente, eu tenho 32 anos de idade, tá? Eu considero ali que eu comecei a ver futebol mesmo com consciência a partir de 99, tinha 10 anos de idade ali, eu já tinha alguma consciência e tal. E o Gabigol é meu maior ídolo no futebol, dentro do Flamengo. Disparado, acima de qualquer outro. Vi o Romário jogar, no Flamengo. Eu vi o Albina, por exemplo, fazer um gol praticamente de título de Copa do Brasil, que foi o meu primeiro título importante mesmo assim no Flamengo. Tinha lá a Mercosul de 99 também, mas por muito tempo. Eu vi o Albina fazer o gol que salvou o Flamengo de uma segunda divisão. Pouca gente dá valor a isso, tá? Eu vi o Hernani Brocador nos levar a título de Copa do Brasil, vi o Adriano Imperador e o Petkovic nos levar ao título maravilhoso, emblemático de 2009 e jogarem muito no Flamengo. Muitos outros jogadores, como por exemplo o elenco atual, o Bruno Henrique também, que nos levou, junto com o Gabigol, a Libertadores, a Campeonato Brasileiro, a Arrascaeta, a mesma coisa. Mas o Gabigol, cara, é diferente. O Gabigol faz os gols decisivos de título, o Gabigol ele dá passe, o Gabigol vai na torcida, identificado, aquele cara que tem aquelas comemorações emblemáticas. É diferente, cara. É diferente, não dá nem para explicar direito qual é o sentimento. Porque se você for ver nível de futebol, Bruno Henrique e Gabigol se equiparam, cara. Tanto em nível de futebol quanto em nível de importância dos títulos que o Flamengo conquistou de 2009 para cá. Os dois se equiparam. Bruno Henrique, por exemplo, foi o cara que fez a jogada do primeiro gol do Flamengo, uma jogadaça maravilhosa. E aí completou com Arrascaeta e Gabigol, 3 dos caras mais importantes do Flamengo. E para mim os 3 têm o mesmo nível, tanto de decisão quanto de nível técnico. Cada um ao seu estilo, mas todos para mim são nota 10 no Flamengo. Só que assim, eu acho que o diferencial do Gabigol é parecer ser flamenguista, apesar de que eu acho que ele é santista ainda até hoje. Mas porra, ele tem sim um amor pelo Flamengo, óbvio que tem. Ele já disse isso e mostra isso aí. Falar, qualquer um fala.
O cara mostra isso daí, bicho. É diferente, entendeu? Ele mostra diferente dos outros. O Arrascaeta foi pra festinha da Anitta, cara. Depois que o Flamengo perdeu o Palmeiras. Porra, né? Ele dá a vida dentro do campo. Ele deu a alma contra o Palmeiras. Ele jogou muito contra o Palmeiras. É profissional 100%, o Arrascaeta. Mas na hora de ser ídolo, de cravar o seu ídolo, ele é. Mas em uma proporção bem menor do que Gabigol, porque ele não sabe vender o peixe, cara. Você quer ir pra festa? Pô, você não pode esperar acabar o Campeonato Brasileiro, ficar de férias, passar um pouquinho os dias aí, 10, 15 dias da derrota mais dolorida da história do Flamengo. Acho que essa é a derrota mais dolorida da história do Flamengo. Bem pau a pau ali quando o Liverpool, porque foram derrotas assim no detalhe e na prorrogação, que a gente tem aquela certeza de que, porra, dava pra ganhar o título. Não foi uma derrota que o Palmeiras foi lá, deitou, rolou, meteu 2, 3-0, não. Então assim, pô, espera um pouco, depois você vai curtir, ninguém ia nem lembrar, entendeu? Aí o cara vai pra festinha da Anitta, é foda, bicho. Então o Gabigol é diferente. E aí vamos lá, você vende o cara por 224 milhões, daria para comprar, por exemplo, o Andrés Pereira e deixar o meio de campo ajeitado. O Andrés Pereira, apesar do erro, é um jogadoraço, é um cara que vem jogando bem sempre, inclusive jogou muito bem a final. E a diretoria do Flamengo tem que manter, porque você não vai achar outro desse aí fácil não dando bandeira não, meu irmão. Andrés Pereira é um jogadoraço. Ainda sobraria mais de 100 conto para o Flamengo ir atrás de um outro centroavante do nível do Gabigol. Mas aquilo que eu já falei várias vezes, nível técnico e decisivo, eu não sei se vai ser, de identificação também não dá para saber se vai ser. Ou algum outro atacante ali bom, por exemplo, o Gilberto da vida, que não é nenhum deus, mas é muito bom atacante, para ser o reserva imediato do Pedro, né? Então assim, porque assim, o Gabigol saindo, eu não considero que o Flamengo é obrigado a trazer um centroavante daquele nível ali, porque a gente já tem o Pedro, tá? A gente já tem o Pedro. Traz outro ali, tipo um Gilberto, um cara daquele nível ali, um Gilberto da vida ali, tá ok para suprir ali quando o Pedro for para a seleção, que ele eventualmente vai ser colocado de novo, ou quando se machucar, ou quando ficar suspenso, ou para poupar mesmo. Enfim, eu espero que o Flamengo não venda o Gabigol, por mais que seja muito caro, mais de 200 milhões, é muito dinheiro, né? Eu espero que a diretoria do Flamengo não venda, porque às vezes o barato sai caro. Às vezes você vender um seu produto muito bom, que te dá muitas glórias, que te ajuda muito, você vende por muito dinheiro, às vezes você não consegue repor no mesmo nível. E aí, para que vender o cara? Eu considero que não deveria. Se o Gabigol quiser sair, coisa que eu duvido que ele queira, para esses times aí beleza, né? Negocia lá, chega a uma coisa que é boa para jogador e para clube, ok, tranquilo. Mas se tiver na mão da diretoria do Flamengo a decisão de vende ou não vende o Gabigol, se sou eu com a caneta na mão, eu não vendo, eu nem paro para pensar, nem me abala essa quantia de dinheiro. O problema é que o Flamengo vai ter eleições aí na presidência, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do Flamengo, e a gente não sabe a intenção do mesmo. Se ele vai ter a intenção de vender, se não vai. Acredito que a diretoria atual não venderia o Gabigol. Ainda mais agora com a volta da torcida e tal, que o Flamengo não está precisando de dinheiro como estava antes. Se essa proposta vinha um ano atrás, aí acredito que venderia. Não teria jeito, como vendeu o Gerson. Não teve jeito. Mas agora, com tudo mais estável, acredito que essa diretoria não vai querer vender. Mas e se essa diretoria perder a eleição e entrar uma outra? A gente não sabe a intenção dos caras, né? Então, assim, vamos esperar para ver. Torço para que não aconteça essa venda. Mas e você, qual a sua opinião? Você, assim como eu, pensa que o Gabigol não deveria ser vendido nem por essa quantidade absurda aí de dinheiro, é muita grana mesmo, ou não, você acha que já deu o que tinha que dar, já ganhou tudo, né? Daqui para frente o que vem é só ladeira abaixo, porque ele já chegou no topo, né? Enfim, não deixe de opinar aqui embaixo no comentário, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, acione o sininho da notificação, tamo junto, valeu e até mais.